Amém. Graças a Deus. Estamos iniciando essa nova série de mensagem. Enquanto algumas igrejas estão fazendo 12 dias para 12 meses de vitória, enquanto algumas estão fazendo 7 mergulhos para espantar os horrores do ano de 2023, nós vamos falar sobre firmar valores. Esse pastor vai na contramão dos outros, pô. Os outros pastores estão prometendo bênção aí e o pastor está falando de reafirmar os valores bíblicos. O nosso objetivo é justamente esse: firmarmos aquilo que de verdade são valores inegociáveis para nós. Em um mundo onde nós vivemos uma crise pandêmica, nós estamos carentes de rever cada vez mais o que de fato tem valor dentro de uma ótica bíblica. E é sobre isso que nós vamos refletir alguns domingos e sermos discipulados por Jesus aqui. Então eu quero encorajar você a não ficar de fora, a vir participar, porque nós precisamos disso. Isso é um discipulado de Jesus. Vermos sobre valores bíblicos. E se você entende que o mundo está em crise, se você entende que precisa melhorar o seu relacionamento com Deus, você tem que participar. E eu quero falar com você que antes de nós falarmos sobre valores, alguns temas que nós vamos tratar, nós precisamos definir, então, o que é prioridade a nós. E falando sobre prioridade, eu quero ler com você em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 8. Sentado, aí pode ficar. Diz-nos assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, não procede de impureza e também não se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, mas agrademos a Deus, que prova então o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem com intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós e nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir a manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os seus próprios filhos? Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornaste muito amados de nós. Amém? Feche seus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, ministra a Tua palavra aos nossos corações.
Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Amém e amém. Para começarmos a falar sobre valores, precisamos entender que aquilo que de verdade tem valor precisa ser priorizado em nossas vidas. Porque muitas vezes nós não sabemos separar o que é urgente e o que é importante. Há uma luta em nós sobre isso. A pergunta para você pensar é: quais são as prioridades que você tem definido para esse ano? O urgente ou o importante? Há um livreto bem fininho chamado A Tirania da Pressa, de Charles Rummel. Ele diz assim: não deixe o que é urgente tomar em sua vida o lugar daquilo que é importante. E realmente, há uma luta do urgente em roubar a nossa atenção. E o mal de viver em função do urgente, apagando o fogo da urgência, nós vamos deixando o que é importante de lado. Eu quero que você pense agora, nesse momento, feche seus olhos por 20 segundos aí. E eu quero que você esqueça do que é urgente, daquilo que você tem que fazer amanhã. Esqueça, mas por 15 segundos agora, pense, considere o que de verdade é importante para você. Defina na sua mente aí o que você vai priorizar. O que você quer que dure para sempre? O que é prioridade máxima para você? Acredito que você já pensou. Abra os seus olhos. A leitura que nós fizemos nesse texto bíblico, após a afirmação do versículo 1, Paulo dizendo que a estada deles não se tornou infrutífera porque deu fruto, Paulo, a partir daí, começa a citar algumas coisas que caracterizaram a vida dele e mostra-nos também algumas coisas que nós devemos entender que isso tem que ser prioridade básica nas vidas do discípulo de Jesus. A primeira prioridade que eu quero pensar com vocês para termos não só um ano abençoado, mas uma vida abençoada. Se você não ouviu a gravação que nós fizemos semana passada, eu e o Valdir, nós falamos que discipulado, as pessoas entendem que é o curso para batismo. Discipulado é a vida toda. É a vida toda é discipulado. Nós, como discípulos de Jesus, nós temos coisas básicas na nossa vida que Cristo nos chamou para viver, e através dessas coisas que nós vamos analisar a partir de agora e dos próximos domingos, é onde faz a diferença neste mundo em crise. É onde irá fazer diferença nesse mundo em crise. A primeira é ter uma vida bíblica. Parece que, mas eu sei disso. Mas o convite é priorizar. E se nós priorizamos, nós colocamos em prática, porque há dedicação nisso. Nós estávamos conversando ontem um assunto, e as pessoas comentam daqueles que estão perdidos lá fora, e eu comentei com a Gra, falei assim, o duro é as pessoas que estão perdidas dentro, porque sabe o que tem que fazer, tem o Espírito Santo para pedir, para lhe ajudar, e não vivem. Então são coisas básicas, ter uma vida bíblica. O apóstolo Paulo diz que, olha, vocês sabem como fomos maltratados e quanto sofremos em Filipos antes de chegarmos aí. No entanto, com confiança em Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus. O passado havia sofrimento. Paulo havia sofrido. Tudo para parar, tudo para abandonar.
tudo para gerar ódio, tudo para gerar rancor. No entanto, com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. Portanto, como veem, não pregamos com intenção de enganá-los, nem com motivos impuros e nem com artimanhas. Em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus. Paulo foi provado e aprovado por Deus. Tudo isso porque havia uma vida bíblica. Eu estou certo que a mente de Paulo passava diversas coisas para fazer. Havia muitas necessidades prementes, muitas demandas para ele fazer, muitas cobranças, muitas perseguições, conflitos Paulo teve de monte. Mas ele se esforçava sempre para que a sua vida fosse firmada em um valor. Em qual valor? As Escrituras. Apesar de tudo que acontecesse a Paulo, Paulo priorizava que a sua vida fosse uma vida firmada nas Escrituras. E quando lemos os versículos 2, 3 e 4, isso fica nítido a nós. Quando maltratado por uma forte oposição, o que Paulo faz? Ele anuncia o Evangelho depois de ter sofrido do ódio, da oposição. Ele anuncia o amor de Deus, não só para aquelas pessoas, mas sai ainda mais com vontade de falar da palavra de Deus. No versículo 3 nós vemos que ele anunciava o Evangelho sem nenhum sentimento egoísta. Ele não usava de artimanha, não era ganancioso, mas porque de fato ele vivia e queria viver biblicamente. Ele queria ter uma vida bíblica e isso transparecesse, ele respirava isso. Embora isso, em nossa cultura, parece estar cada vez mais fora de moda, uma vida bíblica, uma vida que você tem a verdade, uma vida que uma sociedade que está cada vez mais se transformando. Até o português já estão mudando. Cada vez mais parece fora de moda não aceitar essas coisas, parece fora de moda viver da forma que a Bíblia diz que nós devemos viver. O fato é que a primeira e mais importante prioridade para termos um 2023 abençoado, um 2024, um 2025 e assim se vai, não é 12 dias, não é 7 dias, não é 12 meses, mas é ter uma vida bíblica. Uma vida por aquilo que a palavra de Deus diz. Priorizar aquilo. É introduzir a Bíblia em nossa vida, e isso não digo apenas da leitura diária, que é importante. Lermos a Bíblia todo dia. Mas introduzir a Bíblia na nossa vida e nos introduzirmos na Bíblia, para que assim nós possamos viver de fato o que a Bíblia diz. Não é apenas postarmos no Instagram e no Facebook. Isso é mamão com açúcar, fala a verdade. Postar um pastor conhecido, postar um versículo, postar um texto. Qualquer um faz isso. Mas é nós vivermos de fato o que a Bíblia fala para que nós devemos viver dessa forma. E aí sim, você terá uma vida abençoada. Mas que bênção ser perseguido, estar na contramão da cultura, mas é desfrutar do amor de Deus e saber que você está da sua melhor maneira,
priorizando aquilo que você de fato diz, você profetiza e agora você está vivendo. Biblicamente. Quando nós somos encharcados pela verdade de Deus, Ele passa então a operar em nós e as pessoas que estão à nossa volta começam a perceber isso. Pode até estar fora de moda, mas as pessoas percebem isso. As pessoas veem algo diferente nisso. E aí quando eu estou encharcado por essa palavra, as minhas atitudes, as minhas ações não são guiadas por aquilo que a cultura diz que é certo. Não é guiado pelo relativismo, não é guiado pelos amigos, não é guiado pelo guru espiritual. Não é guiado por isso. Eu sou guiado pela palavra de Deus. E as minhas ações e minhas atitudes agora são tomadas pelas verdades de Deus. Por aquilo que Deus diz o que nós devemos fazer. Como disse Spurgeon certa feita, alimentarmos da própria alma da Bíblia ao ponto de falarmos a linguagem bíblica. Não é para falar o que está escrito no vocabulário de antigamente, né? Mas vivermos o que a Bíblia diz. E nosso espírito se tornar permeado pela palavra do Senhor, o nosso sangue ser bíblico e a própria essência da Bíblia passar então a jorrar de nós como água. E lá fora, quantas pessoas estão com sede? Quantas pessoas você diariamente compartilha um lugar no escritório, uma cadeira junto na hora do almoço? Quantas pessoas estão com sede? Sede da eternidade. Estão com sede de descobrir o enigma da existência. Para que eu estou aqui? Por que eu nasci? Qual é o propósito de tudo isso? E quando você se encharca da Bíblia, você agora tem água a jorrar a essas pessoas. Sejamos primeiramente, acima de tudo, pessoas totalmente voltadas para uma conduta e uma vida bíblica. A primeira prioridade, então, para você e para mim, em 2023, tenha uma conduta e uma vida bíblica. É isso que nós precisamos. Viver aquilo que acreditamos e professamos. Colocar em prática. A segunda prioridade para pensarmos hoje é ter uma vida com autenticidade com Deus e com os outros. Sermos autênticos. O apóstolo Paulo diz: como bem sabe, nunca tentamos conquistar ninguém com bajulação, com artimanha. Não, nunca fizemos isso. Quanto ao reconhecimento humano, nunca buscamos de vocês, e nem de outros. E ele diz anteriormente, porque o importante é agradar a Deus, e não a homens. Paulo era autêntico. Ele não tinha problemas em mostrar as suas vulnerabilidades. Não tinha problema com isso, embora fosse um apóstolo, um genuíno figurão do mundo gospel, como nós vemos hoje, ele não lutava por posições e não corria atrás de conquistar seguidores para ele. Ele também não procurava tirar vantagens pessoais da sua posição que ele exercia como apóstolo. Ser autêntico para o apóstolo Paulo era uma questão de prioridade máxima, porque essa autenticidade estava aliado ao fato de ser firme na palavra, e a sua preocupação era agradar a Deus.
E quando ele entendia então que ele precisava estar firme na palavra, vivendo uma vida bíblica e não precisando agradar aos homens, mas agradar a Deus, porque quando você agrada a Deus, logicamente que isso vai ter frutos para a vida dos outros também, afeta a vida dos outros. Nós começamos então, quando nós entendemos isso, nós começamos a agir autenticamente. Quando uma pessoa é autêntica e se preocupa primeiramente em agradar a Deus, entende que ela é aceita por Deus, que aquele que nunca poderia aceitá-lo enviou seu filho e agora ele é aceito e chamado filho de Deus, essa pessoa não sente necessidade de estar sempre com a razão. Essa pessoa, ela não sente necessidade de estar sempre andando só com os melhores, de causar uma boa impressão nos outros, nem de parecer ser uma pessoa super espiritual, querendo mostrar aos outros que ele é um super espiritual. Ele sabe que Deus o conhece e sabe como de fato ele é, então ele não precisa passar imagem, nem para Deus e nem para os outros. Ele não precisa viver de fachada para passar aquilo que ele não é. Ele não vive mais escravizado por um desejo de aceitação, porque Deus já o aceitou. E geralmente as pessoas autênticas, quando entendem isso, elas desfrutam mais da vida. A vida se torna mais leve, pois elas não têm nada a provar para ninguém. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso provar para alguém que eu sou bom pela minha performance. Não preciso provar para os outros. Eu faço porque eu entendo que Deus me chamou para fazer isso, seja no mais variado ambiente que eu trabalho. Eu entendo que comer, beber, é tudo para a glória de Deus. Então eu faço com excelência, mas eu não faço para ser aceito pelo outro. As pessoas não estão sempre temerosas de serem descobertas, pois não estão escondendo nada. Precisamos entender que o que importa então é agradar a Deus. E quando eu agrado a Deus, isso automaticamente afeta a vida do meu irmão ao lado, afeta a pessoa que está ao meu lado, afeta a pessoa que eu trabalho, afeta a pessoa que eu estudo. Por quê? Porque eu agrado a Deus e isso tem que gerar em mim também amar o próximo. Autenticidade. Nós devemos priorizar isso. Não viver de fachada. Não ser apenas um número de membro na igreja. Não parecer que está tudo bem no Facebook quando a nossa vida espiritual não está. Autenticidade diante de Deus e dos outros. E veja bem, ser autêntico não é ser sem educação, tá? Eu sou sincero, eu falo mesmo. Eu sou autêntico, não levo desaforo para casa e nós vamos resolver agora. Porque eu sou assim. E só falta ele cantar, né? Eu cresci assim, eu nasci assim, Gabriela. Só falta isso. Ser autêntico não é isso. Autenticidade é entender que Deus sabe como eu sou. Então eu não preciso viver de fachada, querendo passar aquilo que eu não sou. Mas a terceira e última prioridade para vermos hoje e colocarmos em prática é ser cheio da graça e compartilhar a graça. O apóstolo Paulo diz: ainda que como apóstolos de Cristo tivéssemos o direito de fazer certas exigências, agimos como crianças entre vocês. Alguma tradução vai dizer carinhosos. Agimos como carinhosos entre vocês. Ou melhor, fomos como a mãe, ou em outras traduções vai dizer como uma ama. Como a mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Nós os amamos tanto, mas tanto,
que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida. O apóstolo Paulo nos mostra que nós recebemos graça para expressarmos e compartilharmos graça com os outros. Nós não recebemos graça para retermos a nós, mas para passar isso adiante. Note as palavras que Paulo usa: como crianças, dóceis, carinhosos, usa a palavra mãe, e chega a dizer que só as boas novas, não, ele estava pronto para dar a vida por eles. Para esse homem de Deus, uma prioridade, uma atitude de amor e compaixão teria que fazer parte da vida dele. Uma atitude de amor e compaixão era prioridade para o apóstolo. O apóstolo confessa que seu interesse não era apenas despejar teologia na cabeça das pessoas. Ele doutrina, ele ensina, mas seu interesse não parava aí de dar informações teológicas para as pessoas. Não era isso, mas dar-lhes o evangelho acompanhado de sua própria vida de amor, de paixão, de graça, de compaixão e misericórdia. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, para rejeitarmos a convicção de pecado e viver uma vida libertina, em nome do amor e da compaixão. Não é nada disso. Aí é super graça, hiper graça, né? Não é nada disso. Temos que denunciar essa crise que está no mundo, essa crise moral, essa crise ética, essa imoralidade. Nós temos que denunciar isso. Mas estou dizendo que amor e compaixão é uma prioridade necessária para a nossa época, e essa atitude caracteriza pela graça que nós recebemos e compartilhamos. O que fala é que a verdade que nós anunciamos tem que haver nelas fios de compaixão pelos outros. Fios de compaixão. Mas eu não quero que esse sermão seja um sermão moralista, comparando ou ditando regras como você deve fazer. Mas quero lhe dizer que tudo isso que nós dissemos aqui, ter uma vida bíblica, ser cheio da graça e compartilhar graça, todas essas três coisas que nós falamos aqui, é possível. É possível. Pois Cristo fez que tudo isso fosse possível nós vivermos. Ele fez possível agora que nós temos essa vida bíblica, porque agora Ele nos libertou. Antes era impossível você ter essa vida bíblica. Você pecava em atos e em pensamentos. Hoje você é remido e lavado pelo sangue do Senhor, e agora você não é mais escravo do pecado. Agora é possível, através de Cristo, ter essa vida bíblica. Não porque você é bom, porque aqui não tem ninguém bom, mas o bom morreu em nosso lugar e tornou isso possível a nós. Ele fez possível que vivêssemos agora, não correndo atrás de aceitação dos outros, não querendo provar aquilo que não somos. Ele fez possível nós vivermos uma vida autêntica, porque agora Ele nos aceitou, nos chama de teu filho e fazemos parte da família de Deus, porque Cristo morreu na cruz por mim e por você. Não é um sermão moralista. É só você olhar para a cruz que você vai ver que é possível. É possível. Na cruz Ele fez que fosse possível eu agir com graça com os outros.
Oh, coisa difícil, fala a verdade. Às vezes é tão difícil agir com graça com os outros, principalmente com aquele que pisa no nosso calo. Difícil, mas é possível. É possível. Cristo fez com que isso fosse possível para que nós expressemos graça com os outros, porque mesmo eu e você, sendo inimigos de Deus, Deus derramou amor aos nossos corações. Deus encheu o nosso coração de graça para que nós possamos então compartilhar essa graça com os outros, com o próximo. E em Cristo então é possível. Então isso não é um sermão moralista, mas é algo possível, porque Cristo fez com que isso fosse possível. Em Jesus você consegue viver essa vida bíblica. Em Jesus você consegue viver uma vida autêntica. Não escravizado pela aceitação. Em Jesus você entende que você é aceito por aquele que você mais desobedeceu. Em Jesus você consegue manifestar graça com os outros. O que levamos para casa? Fundamente-se em bases sólidas. Leia a palavra de Deus. Nós temos um planejamento anual lá na saída. Se você desejar, pegue lá. Comprometa-se. Eu vou ler a Bíblia esse ano. Cerca de 3 capítulos por dia, a média. Fundamente-se nas coisas básicas, as bases sólidas. Meus irmãos, as pessoas estão cada vez mais no meio evangélico querendo coisa rápida. As pessoas acham que Jesus é o gênio da lâmpada mágica. Você esfrega, ele aparece e diz para você: faça 3 desejos que eu vou fazer agora. Jesus disse para o seguir e obedecer. É isso que nós devemos fazer. Jesus nos abençoa ainda porque Ele é misericordioso, nos ama, tem compaixão e Ele derrama suas bênçãos sobre nós. Mas Jesus não é um gênio da lâmpada mágica. O que nós precisamos entender é que Jesus nos chamou para uma jornada de discipulado, onde tem alguns valores que nós precisamos priorizar. Se baseie nisso e a sua fé nunca será abalada. Tem gente que está abalado, desesperançado, porque venderam um Jesus para ele, venderam mesmo, porque é isso que fazem algumas igrejas, estão mercadejando a fé, venderam um Jesus que você vem e o negócio se resolve. E quando nós temos agora bases sólidas, entendendo que não tem nada a ver isso, e o que Jesus pede de mim é para ter uma vida bíblica, a minha fé vai se aprofundando cada vez mais e nos firmando. Segundo, aplique a vida às verdades das Escrituras e você será autêntico e agradará a Deus. Paulo disse: o que importa é agradar a Deus. E Paulo entendia que ele só iria agradar a Deus se ele tivesse uma vida bíblica. Quantos aqui querem agradar a Deus? Amém? Quer ter um ano agradando a Deus? Tenha um ano de vida bíblica. Terceiro, cultive uma atitude de expressar graça. Isso tem sido cada vez mais difícil em nossa sociedade, porque nós estamos centrados em nós mesmos. Então tem que cultivar isso mesmo. De diversas maneiras, expressar graça com os outros. Existem diversas maneiras, um abraço, uma conversa, uma mensagem, um telefonema. Demonstre de preocupação.
compaixão, misericórdia, mas cultive uma atitude de expressar graça. Nós vamos orar nesse momento, passar pelo momento da ceia. Eu quero orar com você que você entenda que não há melhor maneira de começar o ano de vendo quais são as nossas prioridades. Não há melhor maneira de começar o ano firmando os nossos valores. Não há melhor maneira que entender que eu preciso agradar a Deus e eu preciso expressar graça com o próximo. E Jesus, em Jesus você pode fazer isso. Vamos fechar os olhos? Enquanto isso, vou chamar o Cris, o Carlos e o grupo de louvor para estar cantando na hora da ceia. Ó Deus, em nome de Jesus, te damos graça por tudo que o Senhor tem feito. Ó Pai, nós precisamos, Senhor, iniciar esse ano revendo alguns valores, Senhor. Que nós caímos, Senhor, na monotonia, Senhor. E nós precisamos, Senhor, reafirmar aquilo que de fato vale. E primeiramente, Senhor, nós queremos declarar que a nossa prioridade é amar o Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que essa palavra não seja apenas mais uma palavra pregada aqui nesse púlpito, Senhor, mas que através do Teu Espírito Santo, Senhor, venha tocar nos corações e entender, Senhor. Porque a Sua palavra diz, Senhor, que ouvindo e não entendendo, o maligno vem e rouba. Não basta ouvir, tem que entender. Traga esse entendimento a nós nesta noite. Te damos graças, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus.